Olá pessoal, tudo bem? Bom revê-los novamente. Continuando a nossa viagem pelo mundo com o nosso assunto governança corporativa, na aula de hoje vamos falar aí sobre a governança corporativa no Japão. Uma característica marcante aí do modelo de governança corporativa japonês é a existência do keiretsu, ou seja, conglomerados de negócios, que são empresas financeiras ou não agrupadas segundo seus interesses em comum, formados a partir de compras de ações de negócios e empréstimos. Então esse modelo a gente já pode perceber que vai ser necessário realmente uma boa governança corporativa, porque são grandes corporações que estão aí em grandes conglomerados. E já imaginou um cenário de grandes empresas, grandes conglomerados de empresas, sem um controle adequado, sem um mecanismo de controle, de formalização da gestão adequado? Seria um caos total, né, pessoal? Esse forte vínculo aí de empresas que compõe o keiretsu beneficia os grupos industriais japoneses na medida que facilita o financiamento a qualquer membro que esteja passando por dificuldades financeiras. Esse contexto, então, do keiretsu, ele traz essa demanda de controle, mas também traz credibilidade para quem participa, uma vez que o volume de recursos formado por esse grupo, né, a potência que ele demonstra, traz credibilidade do ponto de vista de crédito, de acionistas, porque são grandes empresas que estão juntas, é o princípio da cooperação, né? Empresas trabalhando juntas e se ajudando. Então isso traz bastante credibilidade para esse conglomerado. Esta é uma da razão da elevada concentração acionária verificada no mercado de ações japonês, concentração esta que desestimula a entrada de pequenos e novos investidores. Então, por conta desses grandes conglomerados, existe aí um grande volume de concentração acionária e isso faz com que pequenas empresas, pequenos investidores realmente têm uma dificuldade para entrar nesse mercado. Como eu já disse antes, né, nem tudo é perfeito, mas eu insisto que realmente esse modelo é bem interessante porque as empresas, quando estão juntas, uma ajuda a outra e aí não há que se ter maiores dificuldades com relação a resultado e etc, né? Nesse cenário, para Ferreira, por possuir uma cultura coletivista, o Japão tem como um objetivo a busca pelo equilíbrio dos interesses dos stakeholders e também garantir um emprego aos colaboradores, mas com a competitividade internacional, essa garantia torna-se inviável de sustentar. Então, apesar do Japão ter aí essa cultura coletivista e ter também aí essa preocupação no equilíbrio com os stakeholders, isso traz também uma dificuldade no cenário internacional que acaba inviabilizando esse funcionamento, porque o mundo não funciona no mesmo ritmo do Japão, não funciona da mesma forma. E aí o modelo japonês acaba tendo algumas dificuldades para se manter, para se sustentar, em virtude dos outros países não acompanharem esse modelo de negócio. A governança corporativa no Japão, então, continuando falando sobre isso, ela foi também adotada na Alemanha e é muito similar à utilizada no Japão. Para Bloch, essa similaridade decorre do fato de tanto a economia alemã quanto a japonesa terem sido arrasadas na Segunda Guerra Mundial, necessitando recomeçar praticamente do zero. Então, pessoal, vocês vejam que o modelo japonês ele é tão interessante, tão bem visto, que a própria Alemanha já está utilizando esse modelo, eu diria para vocês, na íntegra, né? E sabem que a Alemanha é uma potência mundial, é um país tido aí como muito sério, o povo alemão de um modo geral, então isso já traz credibilidade para o modelo também, reforçou o modelo japonês em termos mundiais, né? Desde 1976, a lei alemã exige que 1/3 dos membros do conselho supervisor nas empresas pequenas seja eleito pelos seus empregados, enquanto nas empresas grandes, consideradas grandes as empresas com mais de 2.000 funcionários, esses podem escolher até 50% do conselho. Já os demais componentes devem ser escolhidos pelos acionistas. Então vocês vejam que o modelo alemão realmente é bem interessante, existe uma democracia muito grande, existe uma participação do corpo funcional, ou seja, as decisões são muito bem distribuídas entre acionistas, funcionários, direção. É um modelo bastante interessante também que traz essa democracia para o contexto da governança corporativa, fortalecendo-a, né? Rossetti e Andrade também afirmam que os conflitos de agência não são frequentes e quando ocorre é porque há expropriação de interesses minoritários. Então o modelo alemão, que derivou do modelo japonês, o nosso autor aqui, Rossetti, está afirmando que realmente não há muito conflito de agência, não há ocorrência. Por quê? Porque eles tiveram esses cuidados aí de pulverização de ações, de participação nos votos, né, distribuída entre funcionários, acionistas de direção, e isso realmente ele acaba minando os eventuais conflitos de agência que poderiam acontecer, porque tudo está muito pulverizado, a decisão está pulverizada, e com isso ninguém conseguiria ter decisões grandes em suas mãos e tirar dos trilhos do negócio as decisões, causando o conflito de agência. A governança corporativa na Rússia também cabe destacar, um importante país aí no cenário da governança. Os investidores estrangeiros arcaram com grandes perdas de capital no período de pós-privatização
e com o objetivo de restaurar a confiança dos mesmos, intensificou-se a implantação da governança corporativa no país. Então vocês vejam que o cenário continua sendo o mesmo, o contexto continua sendo muito parecido. Os países tiveram algum tipo de problema historicamente, seja por escândalo, seja por problema de confiança mesmo, né, nas empresas, e aí isso motivou o surgimento e a implantação da governança. Não há dúvida sobre isso então, né, pessoal? Segundo Ferreira, são adotados os princípios da OCDE, que a gente já mencionou em aulas anteriores, porém alguns países como República Tcheca, Polônia e Hungria possuem modelos próximos ao russo, com realidades e detalhamentos próprios. Em 2015, durante a visita à República Tcheca, o professor Antônio Dirceu Marx observou que a Alemanha passou a exercer influências nas práticas de governança daquele país, por força do controle que o capital alemão passou a ter por diversas indústrias tchecas, e principalmente na automobilística Skoda, né, que é a chamada indústria Skoda, que onde essa empresa detém aí o controle atual da Volkswagen. Então nós vemos aí que realmente forte influência aí do modelo alemão, trazendo influência inclusive para o modelo russo, né? Então o modelo alemão se baseou no japonês, incrementou com a cultura alemã e passou a ser um modelo aí utilizado em outros países também. A governança corporativa na Rússia também traz aí que os investidores estrangeiros arcaram com grandes perdas de capital no período de pós-privatização, e aí com o objetivo de restaurar essa confiança intensificou o modelo, né? Agora vamos falar rapidamente aí sobre alguns níveis de governança corporativa na Bovespa, que é a Bolsa de Valores, né, pessoal? Bolsa de Valores do Brasil. Sabendo da importância da governança corporativa para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros, a Bovespa criou classificações para as empresas listadas de acordo com a prática da governança corporativa adotada, né? Então, para poder regular esse funcionamento aí, a Bovespa, que é de São Paulo, né, pessoal, uma grande bolsa brasileira, ela criou alguns mecanismos aí. Eu não vou entrar muito profundamente em cada um deles, porque vocês têm no material, mas vou comentar rapidamente quais são os principais. Temos aí o Novo Mercado, o Nível 2, o Nível 1, o Bovespa+, e vou comentar rapidamente aqui o Novo Mercado e o Nível 2, que são os mais abrangentes. Novo Mercado é um segmento aí do Novo Mercado que exige os mais altos níveis de governança corporativa. Ele foi criado a partir do ano 2000 e a partir de então tornou-se referência em transparência e respeito aos acionistas. Então por isso que eu destaco o Novo Mercado. É um modelo que trabalhou baseado nos anteriores, trazendo evoluções com vistas a trazer mais transparência e referência para os acionistas. Isso é fantástico. Já o nível 2 é muito parecido ao Novo Mercado, no entanto, a principal diferença é de que a empresa pode ofertar ações preferenciais, porém que tenham poder de voto em situações críticas como fusões e aquisições. Geralmente o modelo preferencial não tem direito a voto, mas no nível 2 da Bovespa isso foi alterado, dando poder de voto também para os seus detentores. Isso é fantástico. Já o novo 1, também é um outro nível, foi criado em cima do nível novo, o Novo Mercado. O nível com bem menos exigências. Os únicos requisitos são apresentar algumas informações adicionais, as exigidas pela lei, garantir o mínimo de 25% das ações em circulações do mercado, que é o famoso aí free float, né? O Bovespa+, é bem diferente dos demais, que foi desenvolvido para atender pequenas e médias empresas que desejam entrar no mercado de forma gradual. A empresa ainda não precisa realizar nenhuma oferta pública de suas ações, tendo um prazo de 7 dias para realizar o IPO e diversos outros investimentos com isenção de taxas. Comentando rapidamente alguns modelos que vocês vão ver mais profundamente no material. Essas são as referências, eu espero revê-los em breve. Um grande abraço a todos vocês.